está acabando, né? Primeira semana de dezembro nós já vamos estar encerrando. Então eu vou ter que tirar muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Mas eu não posso tirar, né? Eu não posso, hoje não estou a conversar sobre 9 pontos que diz respeito à nossa personalidade, o nosso ego. Com o objetivo de responder uma pergunta: por que que eu não consigo fazer as coisas? O porquê que eu não consigo tomar uma atitude, né? Qual é o motivo da minha motivação? O que leva uma pessoa a estar motivada? Por exemplo, eu vou falar que eu vou emagrecer, vou para academia, vou treinar. Mas o que me leva a procrastinar, ou seja, a não colocar isso em prática? E aí é isso que nós vamos conversar hoje. E eu vou mostrar para vocês como é interessante o autoconhecimento para que isso aconteça. Às vezes nós temos um conteúdo vasto, sabemos de muita coisa, mas não colocamos nada em prática. Até às vezes nos relacionamentos, né? Nós conhecemos as pessoas, sabemos o comportamento das pessoas, mas chega na hora, nós agimos de acordo com aquilo que nós não gostaríamos, como nós não gostaríamos, porque nós somos movidos pelas nossas emoções. Então nós vamos refletir um pouco hoje, né, a partir de um desenho do Enneagrama, os 9 tipos de comportamentos que um deles você vai estar. Aquele que vai estar predominante em nós. Teve várias perguntas no particular, eu gostaria demais, mas teve 8 perguntas. E entre as 8, saiu uma interessante, ele perguntou assim: como eu posso definir minha personalidade? Como eu vou ter atitude para isso? É exatamente baseado em cima dessa pergunta. Né? A pessoa pediu para nos identificar, mas você está aqui e a pergunta foi muito inteligente. Parabéns pela sua pergunta. Às vezes você perguntou falou para nos identificar achando que é uma pergunta boba. Gente, não existe pergunta boba. Toda pergunta tem pressuposto uma resposta. Então só pergunta quem conhece tudo ou quem tem um pré-conhecimento. Quem não conhece nada não tem como perguntar. Então se você perguntou, parabéns. E foi uma pergunta muito inteligente. E aí, em cima dessa pergunta nós vamos montar a aula de hoje. Eu vou ter que resumir muita coisa, mas eu gostaria muito que você se colocasse, gostaria muito que você realmente se encontrasse aqui. Não rotule você, não. Mas para você entender como é importante nós nos conhecermos para saber o porquê nós nos portamos, nos comportamos de determinada forma. Isso é comunicação. Nós vamos falar assim da comunicação interpessoal hoje de maneira bem profunda, né? Eu gostaria aqui de acolher vocês com todo o coração, com todo o amor mesmo. Eu sou assim mesmo, vai chegando na reta final do curso, eu vou ficando meio, caramba, apreensivo, porque eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de passar para vocês, e eu vendo que não vai dar para passar tudo, mas é o meu jeitão, tá? Que eu coloco o coração mesmo que eu faço aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma honra muito grande. Professora Luzia, seja bem-vinda. Gostaria de ouvir a sua voz, nos acolhendo todos nós, minha querida. Perfeito. Jaqueline, só aquele sorriso, Jaqueline, vai. Ah, que maravilha. A sua motivação edifica o ambiente onde você está, Jaqueline. Obrigado. Oh, não, aí o Negrão ganhou o dia, né? Nunca ninguém falou que o Negrão ninguém falou nada pra ele. Sempre ouvi a palavra na faculdade, no seminário, quando eu estava: esse cara é esquisito. Esse cara é esquisito. Agora você falar que eu tô elegante, né? Esse negócio do Carlos falar que está frio aí é um argumento para dizer que eu tô bonitão também. Fala a verdade, Carlos. Aí você tá vendo? Então, você não sabe quanto uma palavra dessa nos edifica. O quanto uma palavra dessa dita com sinceridade por uma pessoa especial tem importância para nós.
Olha a comunicação. É muito interessante isso, Jaqueline, sabe? Falando assim, eu vejo sinceridade naquilo que você fala. Embora, quando eu olhar no espelho, eu vou ver que não é bem isso, mas a maneira que você fala... Aí, então, é acreditar que todos me veem diferente, pronto. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje, né? Eu olho para vocês assim, vocês são lindos, né? Olha, com todo respeito mesmo. Olha só, Jaqueline, você, como você é linda. Até o Nilton tá bonitão, aí o Nilton, ó, né? A Rosângela, olha só vocês, né? A Solange, vocês são chiques, né? E de repente agora vocês falaram que eu tô elegante, rapaz, isso é demais, não é assim? Mas olha a importância da comunicação, né? A comunicação pode fazer com que nós realmente nos edificamos e um contribui com a existência do outro. É um espetáculo. Que isso, ó, isso é muito profundo. Aristóteles, né, refletia sobre isso. Aristóteles, isso porque ele foi discípulo de quem? De Sócrates, Platão, né? Exatamente isso. O essencial é invisível aos olhos, né? A essência sobrepõe toda e qualquer natureza. Que maravilha. Olha, isso é espetacular. E vamos começando refletindo já a partir disso que nós conversamos agora, a partir da palavra elegante, a partir do palavra que se está frio em Cascavel, essas palavras, a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, né, da beleza de vocês, nós vamos refletir e começar a nos perceber agora. Por que que eu me comporto dessa forma? Só para relembrar aqui, isso que eu já passei para vocês, nós estamos falando de comunicação, né? Comunicação. Aqui está, dentro da comunicação, existe então o ruído, né? Entre os dois, entre o emissor, né, e o intelector, ou seja, o receptor. Então existe um ruído, e é esse ruído que pode edificar ou não. Né? Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que o outro interpreta. Então nós temos que entender isso aqui. Agora, por que que eu digo certas coisas? Por que que eu faço certas coisas? E aí nós vamos entender justamente essa roda aqui. Primeira coisa, nós temos que entender, nos ver. Você enquanto pessoa, eu vou perguntar para você hoje, com todo o coração. Você é movido, as suas ações, a sua vida, é movido pela razão, pelo coração ou pelos instintos? As decisões que você tomou na sua vida, foi pela razão, você pensou realmente, analisou para tomar aquela decisão? Né? Ou é pelo coração, naquela emoção do coração você tomou as suas principais decisões? Ou é pelo instinto? O simples instinto que traz pra gente, né, a busca do prazer, da realização. O que predomina, vamos falar assim, o que predomina no teu comportamento? O que predomina em você? Isso nós temos que responder agora com toda a sinceridade para nós. Começar a nos olhar e nos avaliar dessa forma, né? É muito interessante refletir isso aqui. E nós vamos começar aqui, ó, pelo 1. O 1 que vocês já sabem, que tem uma personalidade, né? Mas eu vou começar a falar hoje aqui, meus queridos, para vocês perceberem, né? Toda personalidade, não vou destacar nada, vou falar aqui, ou vamos falar sobre o medo, né? Medo. O que nos impede de ser quem nós somos é o medo. Mas qual tipo de medo que me aprisiona? Qual tipo de medo que me tira da realidade? Qual tipo de medo que impede com que eu seja feliz? Qual tipo de medo que não deixa com que eu realmente assuma e seja aquilo que eu quero ser? Qual tipo de medo que dirige e conduz os meus pensamentos, as minhas atitudes? Qual tipo de medo que conduz o meu ser? Aí é que está a pergunta que você tem que encontrar a resposta. Nós temos que encontrar a resposta para essa pergunta hoje.
não de maneira clara, mas começarmos então a nos encontrar e assim um processo para futuramente a gente estar trabalhando, descobrindo, tendo bem claro quem nós somos e o que nos conduz. Primeira coisa, nós não somos o nosso ego, nós não somos nossos sentimentos, nós não somos o nosso pensamento, nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E vamos começar pelo 1 então aqui, ó, né? Medo de errar e ser julgado, né? O cara tem medo de errar e ser julgado pelos outros. Ou seja, esse 1, ele vive pensando no que os outros vão dizer. E às vezes inconscientemente, lá no inconsciente, ele está preocupado com o que os outros vão pensar, vão dizer, o que os outros vão falar daquela atitude dele. Imagina aquela pessoa que ela faz sempre conduzido pelos outros. Quer saber da opinião dos outros, ele analisa ou imagina o que os outros vão pensar. Às vezes as pessoas não estão nem aí, não estão nem ligando com o que ele pensa, deixa de pensar. No entanto, ele já interpreta e cobra muito de si, cobra muito dos outros, né? Esse medo de errar, medo de ser julgado, medo de ser rotulado pelos outros. Às vezes eu posso dizer assim, não, mas eu não tenho isso, eu não tenho esse medo. Será? Será que eu não tenho medo de ser julgado pelos outros? Então, quando alguém fala de mim, qual é o sentimento que eu tenho? Quando eu fico sabendo que alguém me julgou, me questionou, falou da minha pessoa para alguém, qual foi a minha atitude? Qual foi o sentimento, qual a emoção que foi, então, exaltado com a atitude do outro que falou de mim? A partir dessa emoção, eu posso me identificar, então, posso ter uma resposta se eu me enquadro ou não aqui. Todos nós temos esse medo, mas qual se destaca em mim? Primeiro medo, nós falando aqui, o medo de errar. Mas de errar e ser julgado pelos outros, né? Esse medo de ser julgado pelos outros é o primeiro medo, é o medo que nós temos que olhar, né? Ótimo. Deixa eu só aceitar o menino aqui, mais um. Opa, aqui ó, o Rubens chegando aqui. Perfeito. Agora, a partir disso então, vamos para o segundo medo, né? O segundo medo que nós estamos, né? Gente, o segundo, que nós falamos de segunda personalidade, é aquele cara que tem dificuldade de falar não. Imagina aquela pessoa que tem dificuldade de falar não. A pessoa ela tem dificuldade de assumir o não, de falar o não. E qual o medo que se destaca aqui? O computador está dando problema aqui, só um pouquinho. Espera aí. E qual o medo? Olha só, o 2, ele tem dificuldade de falar não. Qual o medo que se destaca aqui? É o medo dos outros não gostar dele, porque o 2, essa personalidade, ele quer ser amado. Imagina só, você faz as coisas para ser elogiado pelos outros, né? Para ser amado realmente pelos outros. Tanto é que ele sempre procura adivinhar o que os outros querem fazer, está sempre aberto a fazer tudo pelos outros. Se alguém pede alguma coisa, sim, 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 não consegue falar não. Não consegue assumir essa postura do não. E essa pessoa sofre muito, né? Então esse medo dos outros gostar do que eu faço, mas não gostar de mim, né? Eu tenho que gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Mas eu faço as coisas buscando o reconhecimento das pessoas. E quando as pessoas não me elogiam, quando as pessoas não reconhecem, bate então uma angústia. Oi. Exato.
Exatamente. E outra coisa, né, diante disso aqui, que nós falamos desse segundo. Quando ele vê que as pessoas não estão reconhecendo, não estão elogiando ele, o que ele costuma então se revoltar com as pessoas. E aí ele começa a achar que as pessoas não prestam, falar que as pessoas não reconhecem, começa a criticar todo mundo, ficar revoltado, por quê? Porque ele acredita que as pessoas, ele está esperando o elogio das pessoas, está esperando o amor ser correspondido. E quando ele não percebe isso, ele começa a falar que as pessoas são isso, aquilo outro, e começa a julgar essas pessoas. Mas tudo isso porque o medo de não ser visto, a angústia de não ser visto, não ser reconhecido. Se isso predomina em nós, nós temos que tratar. Gente, isso é consequência da nossa história passada. Isso é consequência de toda uma história, de nossa vida. Eu, né, todos meus anos de vida tem, então, um ego que foi predominante. É predominante em mim de acordo com a história que eu tive, acontecimentos, né? E aí vai. Vamos bem rápido, tem muita coisa. O 3, qual o medo que nós falamos no 3 aqui? O medo de fracassar. O 3 é aquele cara que se você dá uma meta para ele pegar uma meta, ele vai até o fim e ele realmente vai tentar provar que ele é bom, né? Imagina aquele cara quando é jovem e ele ganha pouco, mas ele quer mostrar para os caras que ele é bom, ele compra um carro caro, paga um absurdo naquele carro, mas ele anda com roupa de marca, com um carro bom, não tá podendo, ele sabe que ele não pode bancar aquilo, mas ele procura mostrar para os outros que ele, né, que ele pode. Ou seja, vive em função de realmente mostrar para os outros que ele é bom, que ele é além do que realmente é. E quando nós vivemos isso aqui, esse medo das pessoas falar que nós somos fracos, o medo das pessoas falar que nós somos comum, porque o 3 ele quer ser mais do que todo mundo, o medo de falar que de pessoas reconhecer a sua fraqueza, né, porque ele quer ser o herói, vai fazer com que essa pessoa se angustie muito, por quê? Porque quando ela estiver sozinha, ela vai perceber que ela não é tudo aquilo que ela aparenta ser. E aí bate a solidão. Querido, solidão mata. A solidão mata. Solicitude não. Solicitude é eu ter meu tempo para ficar sozinho, não é? Solicitude é eu ter o tempo para ficar comigo mesmo. Isso é ótimo. Mas a solidão é falta de alguém, é falta de alguma coisa. E essa falta, ela pode realmente nos matar. Essa falta pode levar uma pessoa à agonia, pode levar uma pessoa à depressão, pode levar uma pessoa à morte. Então, nós temos que ter solicitude. Solicitude é um tempo que eu tenho comigo mesmo. Isso é saudável, isso precisa ter. Eu na minha caverna, eu gosto de meu tempo eu comigo. Mas a solidão é falta de alguma coisa. É uma saudade, né? É um vazio. E a solidão mata. E quem absolutiza esse ego, quem absolutiza esse medo, né, automaticamente cava aqui uma solução. Então nós precisamos nos autoconhecer, nos autoaceitar, para que nós possamos atacar isto que nos oprime. E isso através da comunicação, conversando comigo mesmo, me observando, diante daquilo que os outros me falam, diante das situações que acontecem, quais emoções predominam em mim? O que motiva eu fazer isso ou aquilo outro? Então, eu tenho que ir me analisando, né? Hoje, nessa aula, como eu estou? Por que meu corpo está tão cansado? O que está prejudicando a minha existência? Né? Eu tenho que estar me analisando, me avaliando a todo momento. E aí vamos falar pro 4. O 4, né? O 4 é aquele cara que tem uma baixa estima. Imagina aquele menino que tem uma baixa estima, e ele tem muito medo das pessoas o ver como defeituoso, né? Ver os problemas dele. Você percebeu que todos estão preocupados com os outros aqui? Todos estão preocupados em manter a sua imagem, né? Nós sempre falamos que o corpo fala, não adianta a pessoa ficar escondendo porque o corpo fala, nós somos um todo, nós não somos uma parte. Mas todos nós estamos preocupados com uma certa aparência, uma certa imagem. Isso inconscientemente, se for de maneira exaltada, um ego desse pode sufocar a pessoa. Isso dificulta-nos nas relações com os outros, dificulta a nossa comunicação, né, com a sociedade no qual nós estamos, a comunicação conosco mesmo. Por quê? Porque o nosso inconsciente pode estar sendo predominado
um desses medos, né? Nós temos o nosso ego que foi construído de acordo com a nossa história e ele pode estar sendo então fortalecido por um medo desse. Qual o medo que predomina em mim? E aí nós vamos agora, o 5. O medo de ficar perdido e dependente, né? Qual o problema do 5? Ele é o cara que ele quer saber de tudo, sabe o dono da verdade? Aquele cara que quer saber de tudo, que é dono da verdade. Qual que é o medo que ele tem? De ele não saber de alguma coisa. Ele acha que se ele não souber de alguma coisa, ele vai ser desprezado pelos outros. Se ele não souber de alguma coisa, ele não vai ser aceito pelos outros. Se ele não souber de alguma coisa, ele vai ser ignorado pelos outros. Gente, isso está no inconsciente da pessoa, ninguém tem culpa. A pessoa tem que conhecer para depois, então, porque o conhecimento liberta. Depois que você conhece isso, você vai, então, usar umas ferramentas para tirar isso. Fazer com que esse ego se abaixe, que esse medo seja, então, diminuído. Porque esse medo, né, de falar que não sabe, medo de alguém perceber que ele não é de nada. Ou seja, estava um dia na faculdade, né, um aluno perguntou para mim, seu professor, o senhor chegou da Alemanha, né, o senhor fez essa especialização aí desse artigo do senhor aí do Enneagrama, interessante, mas fala para mim, né, qual a análise do ser humano a partir do teu inconsciente, tendo claro a sociedade atual? Eu falei, eu não sei. Eu não sabia. Aquele aluno olhou, mas como o senhor não sabe? O senhor tem que saber. Eu falei, não, eu não sei. Eu vou estudar, anotei, vou aprofundar isso. E realmente eu aprofundei, escrevi um artigo sobre isso. É muito interessante. Fiz uma análise sobre a América Latina, né? Sobre a mentalidade que predomina em nosso contexto social. É muito interessante. Foi bem polêmico, né? Porque nem todos concordam. E quando discordam, realmente que fica interessante os artigos, não é? Eu sempre, quando escrevo um artigo, quero que alguém conteste. Porque quando contesta, aí aquilo só vai enriquecer cada vez mais. Só contesta quem tem um pré-conhecimento também, quem tem conteúdo para a gente enriquecer. Então, eu adoro ser contestado nos artigos que eu escrevo. E foi muito bom, mas para mim foi muito tranquilo falar que eu não sei. Mas nesse caso aqui, o 5, pense bem, você está no teu trabalho, alguém pergunta algo para você, você tem a obrigação de saber de tudo. Não, se eu não sei, para mim é tranquilo. Eu não sei. Não sei sobre isso aí, eu tenho que saber sobre isso aí. Né? Mas então tem essas pessoas que assim, têm necessidade de saber de tudo, tem necessidade de mostrar para todo mundo que sabe. Isto é uma necessidade que a pessoa tem, que isso vai sendo alimentado pelo ego. Por quê? Porque por esses motivos, por essa ferramenta, por esses comportamentos que levou a isso, a pessoa se sentiu bem, foi elogiada, foi aceita, foi amada. Então ela pensa que no inconsciente, isso é inconsciente, tá? No inconsciente dela, se ela dizer algo diferente, ela não vai ser aceita. E nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser elogiados, nós queremos receber um sorriso. E isso que nós começamos a aula hoje, esse sorriso, essas palavras que nós trocamos aqui, exatamente constitui a essência humana. Todos nós buscamos, é o que nós precisamos. A felicidade está na interação, na comunicação. Escreva uma coisa, o ser humano é um ser de relação. Ele precisa se relacionar com os outros seres. Durante toda a história, né, o ser humano se relacionou para que se possa se fortalecer. Eu não consigo ser nada sem o outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro. De todos os animais da Terra, todos os animais da Terra, eu posso dizer quase 100% dos que têm o porte do ser humano são mais fortes do que nós. Né? Todos que têm o porte do nosso corpo são mais fortes que nós. Nós somos muito vulneráveis. A diferença de nós com os outros animais é que nós temos a razão. Temos a capacidade de pensar, a capacidade de refletir e a capacidade de nos organizar de maneira inteligente. Tirando isto, somos vulneráveis a qualquer tipo de animal. Isso é muito interessante. Isso mostra a riqueza que está no relacionamento, a grandeza que está na amizade, a grandeza que está realmente no relacionamento saudável. Nós precisamos nos encontrar e nos deparar com pessoas saudáveis. Nós precisamos nos relacionar com pessoas saudáveis. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós somos totalmente influenciados. Nós somos influenciados.
né? Tem gente que fala, mas eu convivo com certas pessoas, mas eu não tenho nada a ver com aquilo. Mentira. Nosso inconsciente, nosso cérebro, nós nos envolvemos e somos influenciados pelo meio que nós estamos. Existem estudos, né, estudos científicos que dizem que nós somos influenciados, inclusive, por amigos dos nossos amigos. Nós somos influenciados, inclusive, por amigos de nossos amigos. Ou seja, o contexto onde eu estou diz muito sobre aquilo que eu sou, sobre o meu comportamento, sobre as atitudes que eu tenho, né? Aquela velha frase, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Por quê? Porque se eu estou convivendo com aquele meio, muito daquele meio vai fazer parte de mim. Muito de mim também vai fazer parte daquele meio. Então, nós temos que, no andar, e é um conselho que agora eu, professor Antônio Marcos, falo para você. Ande com pessoas que têm algo que você admira. Ande com pessoas que existe algo naquelas pessoas que você queria ter para você também. Ande com pessoas que têm algo que você goste, porque ele vai te influenciar. Você vai influenciar essa pessoa também, ou seja, ande com as pessoas e no meio que tenham coisas que fazem parte de você, que fazem parte da sua realização. Não tem como eu viver duas identidades, né? Duas realidades. Eu convivo com pessoas que não tem nada a ver comigo, com o que me sufoca. Convive com pessoas leves. Convive com pessoas que têm ou vivem aquilo que você gostaria de viver. Não é? Com pessoas que deem aquele sorriso que você gostaria de dar. Ou seja, você é influenciável. Não adianta o ser humano, nós como um todo, nós pessoas humanas, somos influenciados a todo momento, por todo meio que nós estamos. Somos e somos mesmos, né? Isso não tem como negar. O 6, nós vamos falar assim desse medo 6, né? O medo do 6 é o medo da solidão. Ele tem muito medo da solidão, né? Ele desconfia, tem muita dificuldade de acreditar nas pessoas, é muito leal, mas para acreditar na lealdade dos outros é muito difícil. Né? Isso por N situações que já aconteceram, ele tem dificuldade de acreditar nas pessoas, mas quando ele acredita, é o mais leal de todas as personalidades, é o mais leal de todos, né? Mas para ele acreditar, ele tem um medo muito grande de não encontrar essa pessoa, porque é difícil, vai passando várias pessoas, e aquela famosa frase, quem encontrar um amigo, encontrou um tesouro. Esse 6 é mais ou menos isso. Nossa, eu digo encontrar um amigo, porque ele dificilmente confia facilmente nas pessoas. Ele tem uma insegurança muito grande, um medo muito grande de ser traído, de ser enganado, uma insegurança, né? Mas uma vez que ele acredita na pessoa, ele é leal com essa pessoa de corpo e alma. Mas esse medo, você tem medo de ficar só, você tem medo da solidão, né? Todos nós temos, tá? Todos nós temos, mas isso é predominante. Se for predominante em você, né? Cuide, né? Para que isso não venha se fortalecer. Tudo isso que nós estamos falando, todos esses medos que nós estamos colocando aqui, nós estamos falando para que nós possamos realmente olhar. Todos nós, né? Todos eles nos acompanham. Porém, aquele que está predominando em mim, eu tenho que fazer algo para que ele realmente abaixe. Por quê? Porque eu preciso viver. Eu não sou o meu medo, eu sou muito mais do que ele. Mas se eu não me cuidar, eu posso me tornar vítima dele. O 7, né? O 7 é aquele que não gosta de rotina. Aquele que gosta de estar viajando, fazendo coisa diferente, pessoas diferentes, coisas novas a todo momento, né? E ele tem muito medo de ficar preso, ou seja, fazendo uma coisa só. Ele fica com muito medo de tentar se relacionar com as pessoas, por exemplo, e as pessoas o prenderem, não deixar com que ele seja livre para fazer o que ele quer. Esse medo, né, desse 7 está muito relacionado, é mesmo, com a sua infância de maneira mais forte. Todos estão, mas o 7 muito mesmo. Porque ele sentiu, aconteceram várias situações onde o deixou muito inseguro com relação a ficar preso. Ele já percebeu
envolveu com a situação alguém que não tinha liberdade para nada. De repente ele disse no inconsciente, eu não quero isso para mim. Então ele assume depois esse comportamento de liberdade. Eu quero ser livre, eu quero realmente estar em todos os lugares. Um jovem, por exemplo, né? Um jovem com essa personalidade, com esse medo de ficar só, de ficar preso, é aquele personalidade. Só pra gente entender um pouco melhor, aquele jovem que tá com a namorada, ele tá abraçado com a namorada dele, aí passa outra menina já tá olhando para aquela menina. Tem 3, 4 namorados, ou a menina que tem 2, 3, tá com o namorado já tá olhando para outra, ou seja, não que é uma pessoa falta de caráter, nada disso. Faz parte dele estar renovando, né? Aquela pessoa que pega uma mala e quer dar volta ao mundo, né? Tá em vários lugares diferentes. A pessoa que tá conversando com uma coisa hoje e gosta sempre tá conversando coisas novas. Hoje a grande vítima da internet é essa pessoa, né? Que quer ficar vendo toda hora coisa nova, coisa nova, coisa nova. Ele, num celular, hoje ele pega o celular e nem almoça, digamos assim. Mas esse medo, né? Esse medo de ficar preso, medo de não ter liberdade. A pessoa é totalmente livre, mas fica aquele medo, né? Ninguém está aprisionando ela nada, mas ela tem essa angústia. Nossa, eu não quero ficar presa. Ela, na verdade, ela está inventando essa prisão, né? Isso é situação do inconsciente, nós temos que entender um pouquinho isso. Depois o 8, o medo de ser ferido e controlado. Isso aqui, quando nós falamos desse 8 aqui, é o seguinte, desse medo aqui, que é muito próximo do 7, mas ele diz assim, imagina aquele medo que você tem de ser vítima. Eu tenho medo de ser vítima, né? Imagina esse jovem aqui, sendo um jovem, bem jovem, lá na sua infância, ele na escola, eu já falei muito dele para vocês, ele apanhava muito dos outros. De repente ele conseguiu bater. E ele percebeu que existe 2 tipos de pessoas, os fracos, né? Aqueles que são fracos, são controlados por todo mundo, e os fortes. Ele assume então ser forte. E aí ele tem muito medo, né? Tem muito medo, assim, de ser mandado pelos outros, tem dificuldade de ser mandado, dificuldade de ser dirigido, né? É uma pessoa que dificilmente para emprego, porque ela não até aceitar que existe liderança, tem uma dificuldade com a hierarquia, ou seja, é um medo que faz isso. Você viu aquela pessoa que vai trabalhar e sempre briga com o chefe, sempre sai da empresa logo, né? E tem muita dificuldade de ser mandado? Tem muito adolescente hoje assim. Você pede para ele fazer as coisas, ele né, não quer ser mandado, não quer obedecer ninguém, né? Na verdade, ele tem medo de ser controlado, medo de ser vítima, né? Ele quer controlar, ele quer ser forte, ele não quer se passar como fraco, porque para ele obedecer, para ele fazer aquilo que o outro pede, nada mais é do que uma atitude de fraqueza. E isso é muito interessante, como o nosso inconsciente fala conosco, sabe? Depois o 9 aqui, né, é aquela personalidade que não gosta, né, de conflito,